Uma região rica e diversa, o leste da Rússia tem sido moldado por uma combinação de fatores climáticos, históricos e culturais ao longo dos séculos. Conhecida como a Rússia desconhecida, esta região surpreende todos aqueles que se aventuram a explorar sua deslumbrante beleza, desde o brilho mágico do Lago Baikal até as terras vulcânicas de Kamchatka. Essas paisagens contrastam com as pitorescas praias de areia negra e as impressionantes formações rochosas de Ergaki. É a maior região do mundo, destacando-se por sua diversidade étnica e geográfica incomparável, repleta de grandiosas cidades como Irkutsk e Vladivostok. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre o leste da Rússia. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A região do Extremo Oriente Russo é uma vasta extensão que ocupa a porção mais oriental do país. Faz fronteira ao norte com o Oceano Ártico, ao leste com o Oceano Pacífico, ao sul com a China e a Coreia do Norte, e ao oeste com a Sibéria. Com uma área de aproximadamente 6,2 milhões de quilômetros quadrados, representa mais de um terço do território total da Rússia. No entanto, sua população é de apenas cerca de 8 milhões de habitantes, tornando-a uma das regiões menos densamente povoadas do mundo. Entre os principais acidentes geográficos da região estão as cadeias montanhosas de Stanovoi, Kolyma e Sychotyn, além dos rios Amur e Lena. A península de Kamchatka, famosa por seus vulcões ativos, e a ilha Sakhalina são elementos marcantes de sua geografia. Administrativamente, o Distrito Federal do Extremo Oriente compreende 11 subdivisões. As cidades mais importantes são Vladivostok, principal porto do Pacífico Russo, e Chabarovsk, centro administrativo regional. Apesar de sua baixa densidade populacional, a região possui grande importância estratégica devido aos seus recursos naturais e sua posição geopolítica. Situada no extremo nordeste da Rússia, a Península de Kamchatka é um tesouro natural único, com mais de 270 mil quilômetros quadrados de paisagens remotas e selvagens que abrigam alguns dos fenômenos geológicos mais impressionantes do planeta. No coração de Kamchatka encontra-se a reserva da biosfera de Kronotsk, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, que protege uma extraordinária concentração de vulcões ativos. A atividade vulcânica nessa região cria paisagens deslumbrantes com geysers, fontes termais e lagos esmeralda. Próxima a essa região natural está Petropavlovsk-Kamchatsk, a capital de Kamchatka e uma das cidades mais antigas do Extremo Oriente Russo. Fundada em 1740 pelo explorador dinamarquês Vitus Bering durante uma expedição russa, a cidade recebeu seu nome em homenagem aos seus navios, o São Pedro e o São Paulo. Com um importante porto na Baía de Avacha, a cidade é um centro de atividades pesqueiras e turísticas, além de servir como ponto de partida para explorar os vulcões e reservas da península. Nas costas da Baía de Avacha encontram-se os Três Irmãos, formações rochosas icônicas e um dos símbolos mais reconhecidos de Kamchatka. Outro local emblemático é o Vale dos Geysers, que possui a maior concentração de geysers ativos da Eurásia, em uma paisagem descoberta em 1941 ao sul da península. O Lago Kuril, um importante local de desova do salmão vermelho, atrai numerosos ursos pardos, criando um espetáculo único da vida selvagem. Kamchatka também é lar do vulcão Klyuchevskaya Sopka, o mais alto vulcão ativo da Eurásia, com 4.750 metros de altura. Sua imponente presença e constante atividade o tornam uma das atrações naturais mais impressionantes da região. Além disso, o Tobashik é conhecido por suas impressionantes erupções fissurais, sendo uma das formações vulcânicas mais ativas e espetaculares da área, com paisagens de lava solidificada e campos de cinzas que atraem cientistas e turistas de todo o mundo. Kamchatka é, sem dúvida, um destino incomparável, uma joia do Extremo Oriente Russo que cativa todos os que têm a sorte de explorá-la. A região de Primorye possui uma extensa linha costeira repleta de praias douradas, falésias escarpadas e águas cristalinas ao longo do Mar do Japão e do Golfo de Pedro, o Grande. A capital da região, Vladivostok, é uma cidade portuária vibrante e moderna, localizada próxima às fronteiras com a China e a Coreia do Norte, bem em frente ao Japão, do outro lado do oceano. Vladivostok é conhecida como o destino final da ferrovia Transiberiana. Esta encantadora cidade está situada em uma península montanhosa na bela Baía do Chifre de Ouro.
É um local onde Oriente e Ocidente se misturam de forma harmoniosa, sendo frequentemente chamada de São Francisco da Rússia, devido às suas numerosas pontes e ilhas. A história de Vladivostok começou em 1860, quando o navio de guerra russo Manchur ancorou na baía do Golfo de Amur. Atualmente, é o principal porto da Rússia no Oceano Pacífico e a sede da base naval da Frota Russa do Pacífico. A cidade oferece diversas atrações. Vladivostok abriga inúmeros parques e espaços públicos, como o Porto Esportivo, o Parque Tsebnoy e o Oceanário da cidade, que possui uma exposição viva com 86 espécies e mais de 1.800 tipos de vida marinha. Além disso, a Ponte Rusk é uma impressionante maravilha arquitetônica que conecta a cidade à Ilha Rusk, sendo uma das maiores pontes estaiadas do mundo. A vida na Sibéria é muito diferente da vida cotidiana em outras partes do mundo. As pessoas que vivem nessa região precisam se adaptar às condições climáticas extremas e ao isolamento geográfico. Apesar disso, os siberianos são extremamente resilientes e aprenderam a prosperar nesse ambiente desafiador. A Sibéria possui um clima continental extremo, onde as temperaturas podem cair até menos 70 graus Celsius no inverno e ultrapassar 35 graus Celsius no verão. Em algumas áreas, o clima rigoroso tornou a criação de renas essencial para a sobrevivência dos povos indígenas, fornecendo transporte, leite, carne, peles e chifres, usados para fabricar ferramentas e roupas. A Sibéria é uma terra de contrastes. No campo educacional, por exemplo, existem tanto universidades e instituições científicas renomadas, como o Instituto de Física Nuclear de Novosibirsk, quanto escolas em vilarejos remotos. Nessas áreas isoladas, onde a falta de estradas transitáveis é comum, cães ainda são utilizados como meio de transporte, puxando trenós no inverno e carroças rudimentares com rodas no verão. Em termos de transporte, os grandes rios e lagos da Sibéria congelam durante o inverno, transformando-se em importantes rotas para deslocamento e transporte de cargas. Um fato curioso é que o animal favorito dos povos indígenas da Sibéria é, talvez, a raposa do Ártico, que frequentemente aparece em suas lendas, canções e contos tradicionais. A vasta região do Extremo Oriente Russo é um lugar rico em história e tradições, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural única. Esta terra é lar de diversos povos indígenas, como os Evenkis, Yakutos, Tchekuches e Nenets, que desenvolveram modos de vida nômades adaptados às extensas paisagens da taiga. A tundra e o Ártico são os habitats desses povos, que costumam usar tendas portáteis chamadas chuns no Ártico e na taiga, e yurts nas áreas mais ao sul e leste, movendo-se de acordo com os ciclos naturais. Antes da chegada do cristianismo, com a expansão do Império Russo, que avançou para a Sibéria no século XVI e chegou ao Extremo Oriente no século XVII, essas culturas indígenas praticavam o xamanismo, mantendo uma profunda conexão espiritual com a terra, a água e o céu. Muitas comunidades ainda preservam elementos dessas crenças, celebrando festivais de música e danças ligadas aos ciclos naturais e atividades de pastoreio ou pesca, com a expansão do Império Russo. A cultura russa deixou uma marca duradoura na região. As cidades do Extremo Oriente adotaram elementos da arquitetura, literatura e religião ortodoxa russa, criando um mosaico cultural fascinante. Hoje em dia, os visitantes podem explorar esse legado diverso, desde as imponentes igrejas de cúpulas douradas até as vibrantes manifestações das tradições indígenas. O Extremo Oriente Russo se ergue como um tapete vivo que entrelaça os fios da história, da espiritualidade e das formas de vida únicas dessa cativante região. O Extremo Oriente Russo abriga uma biodiversidade extraordinária, tornando-se uma das regiões naturais mais singulares do planeta. Seus ecossistemas variam desde a tundra ártica até florestas temperadas, criando habitats únicos para inúmeras espécies. A majestosa taiga siberiana, o maior bosque boreal do mundo, domina grande parte do território. Nesse ecossistema vive o lendário tigre siberiano, ou tigre de Amur, o maior felino do planeta, juntamente com o esquivo leopardo de Amur, do qual restam cerca de 100 exemplares na natureza. As florestas também são lar do urso negro asiático e do imponente urso pardo de Kamchatka. A península de Kamchatka, com seus vulcões ativos e águas termais, abriga diversas espécies de salmão que são fundamentais para a cadeia alimentar local. Nos rios e costas da região vive a majestosa águia marinha de Seteler,
uma das maiores aves de rapina do mundo. Nas zonas de tundra e taiga setentrional sobrevive o raro grou siberiano, enquanto os pântanos dos rios Amur e Lena servem como áreas de reprodução para aves migratórias. Já as florestas temperadas ao sul, especialmente em Sikhote-Alin, apresentam uma rica biodiversidade que inclui cervos, javalis, pequenos mamíferos e aves, todos essenciais para o equilíbrio desses ecossistemas únicos. A região de Sakhalina, uma ilha fascinante no extremo oriente russo, é um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em um mosaico épico. Seu cenário acidentado e selvagem, cercado pelo Mar de Okhotsk e o Estreito de Tártaro, convida à exploração de costas rochosas, vastas tundras e picos montanhosos que se erguem majestosos no horizonte. A maior ilha da Rússia, conhecida por sua beleza natural única, faz parte das Ilhas Kurilas, uma cadeia de ilhas vulcânicas que se estende de Sakhalina ao Japão, o que acrescenta um toque especial à região. Suas praias de areia negra, fontes termais naturais, paisagens vulcânicas, densas florestas, rios cristalinos e reservas naturais oferecem oportunidades para aventura, exploração e observação de uma fauna cativante ao longo de suas costas. Entre os destaques estão as majestosas águias marinhas de Seteler que cruzam os céus. A capital administrativa da região, Yunu-Sakhalins, combina a modernidade com a influência da cultura japonesa, sendo um local ideal para aprender sobre a história e o cotidiano da região. Também serve como ponto de partida para a prática de esportes de inverno na ilha. Atualmente, Sakhalina é um refúgio para aqueles que buscam se conectar com a natureza indomada. Suas costas abrigam uma vida marinha rica, incluindo focas e baleias migratórias, enquanto suas densas florestas são lar de espécies como o urso e o cervo-sica. Os cenários da ilha, envoltos em névoa e mistério, proporcionam um cenário perfeito para aventuras inesquecíveis. A demografia na Rússia Oriental. Essa vasta região da Rússia abrange uma grande parte do território do país, mas a Sibéria possui uma densidade populacional de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. A maioria dos siberianos, cerca de 70% da população, vive em cidades, sendo os eslavos predominantes entre eles. No entanto, devido à sua imensidão e diversidade geográfica, a Sibéria abriga uma grande variedade de grupos étnicos com diferentes culturas, idiomas e tradições, formando uma composição étnica bastante heterogênea que tem evoluído ao longo da história. Os russos são o grupo étnico mais numeroso da Sibéria, representando cerca de 75% da população total. Eles chegaram à região pela primeira vez nos séculos XVI e XVII, estabelecendo-se especialmente nas áreas mais ocidentais e próximas aos Montes Urais. Sua presença na Sibéria se intensificou durante a expansão do Império Russo para o leste. No entanto, outros grupos não eslavos também habitam a região, em sua maioria de origem túrquica, como os tártaros, o segundo maior grupo étnico da Sibéria. Representando cerca de 10% da população total, os tártaros desempenharam um papel significativo na história local. Além disso, há povos de origem mongólica, como os buriates, que vivem próximos ao Lago Baikal, e os altaicos, localizados na região centro-sul da Sibéria. Esses grupos representam cerca de 5% da população total e preservam tradições e costumes milenares. Na região nordeste da Sibéria, encontram-se os iacutos, que mantêm tradições culturais únicas, e os povos indígenas do Ártico Siberiano. Esses povos, como os Nenets, Evenks, Chukis e Chovanes, são pastores nômades de renas, com uma rica herança cultural e uma forma de vida adaptada às rigorosas condições do Ártico. O Lago Baikal, localizado na fronteira leste do Distrito Federal da Sibéria com o extremo oriente da Federação Russa, encontra-se na região de Irkutsk, cuja capital, a cidade homônima, está situada às margens do rio Angará, o principal afluente do rio Yenisei. O rio Angará nasce no Lago Baikal e flui para o norte, atravessando a Sibéria. Irkutsk é conhecida como a porta de entrada para explorar essa região. Como já mencionamos, abriga o célebre Lago Baikal, localizado a cerca de 70 quilômetros a sudeste da cidade. O Lago Baikal é o lago mais profundo do mundo, com uma profundidade máxima de 1.642 metros, e o maior lago de água doce por volume. Com uma capacidade de 23.615 km3, ele contém mais água doce do que o sistema dos Grandes Lagos na América do Norte.
Cercado por montanhas e vastas taigas, suas águas cristalinas se estendem por mais de 2.100 quilômetros, refletindo céus azuis e paisagens intocadas que evocam uma aura de mistério e grandiosidade. No inverno, a superfície do lago congela, criando um impressionante espetáculo de gelo transparente que forma rachaduras e bolhas, presas no tempo. Enquanto os raios de sol produzem reflexos iridescentes no gelo, transformando a paisagem em um paraíso invernal. Durante o verão, as águas do Baikal se aquecem, oferecendo um ambiente ideal para navegação, mergulho e exploração de suas inúmeras ilhas, como a ilha de Okon, que abriga antigos sítios sagrados e uma fauna rica. Em suas profundezas vivem espécies únicas, como a foca do Baikal, a única foca de água doce do mundo. O lago Baikal tem sido habitado por humanos há séculos. A região ao redor do lago é lar de diversas culturas, incluindo os buriatos, evenquis e mongóis, por exemplo. No caminho de Irkutsk ao lago Baikal, encontra-se o Museu Tautsi, um museu ao ar livre que abriga uma coleção de edifícios históricos de madeira representando a arquitetura tradicional da Sibéria. Também estão cidades como Ulan-Ude, capital da República Autônoma da Buriácia, a República do Povo Buriato, um povo de origem mongol e religião budista tibetana. A República da Buriácia abriga, além do lago Baikal, outra maravilha natural de beleza única, as montanhas Alan, uma região de grande beleza natural. As montanhas são cobertas por florestas de coníferas, pradarias alpinas e glaciares, e também são lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo ursos, lobos, cervos, alces e marmotas. Chukotka, a região mais oriental da Rússia, ergue-se como um bastião às margens do Oceano Ártico. Essa terra gelada, banhada pelas águas do Mar de Bering, abriga uma fauna única adaptada às rigorosas condições do Ártico. Manadas de renas e populações de lebres árticas atravessam a tundra congelada, enquanto o glutão de Bering, um feroz carnívoro, espreita entre as rochas. Nas águas circundantes, baleias cinzentas e focas demonstram sua habilidade em sobreviver em um mundo de gelo. As imponentes plataformas de gelo marinho e os quebra-gelos que cruzam essas águas são testemunhas da implacável batalha entre o homem e a natureza. As cidades e vilarejos de Chukotka, algumas ainda ativas e outras abandonadas, refletem os altos e baixos da vida nesse remoto canto do planeta. No meio dessa paisagem, as estações meteorológicas transmitem incansavelmente dados que ajudam a compreender as mudanças climáticas que afetam a região. Chukotka é um lembrete da grandiosidade e fragilidade do nosso mundo, convidando os viajantes a desafiar os limites do explorado. A região de Amur, um vasto território no extremo oriental da Rússia, banhado pelo majestoso rio de mesmo nome, é um paraíso selvagem onde a natureza se revela em sua máxima expressão. Seus densos bosques nevados, uma manta branca que se estende até o horizonte, abrigam pequenas vilas tradicionais que se escondem na taiga. Oferecendo um vislumbre de uma vida serena e em harmonia com o ambiente, essas florestas também servem como uma reserva para a caça e são testemunhas de uma rica herança cultural que conecta seus habitantes à natureza. Amur é um destino único para os amantes do ecoturismo, um lugar onde a natureza se combina com a rica história da região. As antigas rotas comerciais que cruzavam esses territórios e os vestígios de culturas ancestrais adicionam um toque de mistério a esse canto do leste da Rússia. A região de Amur convida com uma variedade de atividades para os amantes da natureza, como trilhas por rotas selvagens, pesca no rio Amur, lar de espécies únicas, além de caiaque e rafting em seus rios cristalinos. Seus parques naturais, como o Norski, Sela e Kingam, são santuários de biodiversidade protegidos por montanhas e profundos vales. Aqui habitam criaturas majestosas, como o enigmático tigre siberiano, o esquivo leopardo de Amur, o poderoso falcão e uma infinidade de espécies. Esses animais encontram refúgio neste paraíso, símbolos do equilíbrio ecológico que define essa região. Situada no centro da Ásia, a região de Altai é uma vasta e diversificada área que se estende por Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China, abrangendo uma considerável extensão de várias centenas de milhares de quilômetros quadrados. Considerada o coração da Ásia, essa região se destaca por seu patrimônio natural singular e excepcional. Os imponentes picos nevados do sistema montanhoso de Altai, entre eles o Monte Beluja, com 4.506 metros de altura, se erguem majestosos. Essas montanhas atuam como uma barreira natural,
influenciando os padrões climáticos e criando um oásis de biodiversidade. Em meio às áridas estepes e desertos circundantes, a flora e a fauna de Altai são extraordinárias, com espécies únicas adaptadas a esse ambiente. Manadas de imponentes alces, vice-siberianos e rebecos percorrem os vales, enquanto o lendário leopardo das neves espreita entre os penhascos. Os rios e lagos glaciares, de um azul intenso, abrigam populações de salmões e trutas. As comunidades locais, como os tubinos, Altai e cazaques, desenvolveram formas de vida sustentáveis, vivendo em perfeita harmonia com a paisagem. Pastoreiam rebanhos de ovelhas e cavalos pelas pradarias, mantendo vivas tradições ancestrais e se adaptando com destreza às exigências do clima extremo. A região de Altai é, sem dúvida, um tesouro da natureza, um refúgio de vida selvagem e uma janela para as formas de vida tradicionais que persistem no coração da Ásia. A vasta região do Extremo Oriente Russo é rica em história e tradições, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural única. Esta terra é o lar de diversos povos indígenas, como os Evenki, Yakutos, Chukis e Ninets, que desenvolveram modos de vida nômades adaptados aos extensos cenários da taiga, tundra e ártico. Esses povos utilizam tendas portáteis chamadas chuns nas regiões árticas e da taiga, e yurtas nas áreas mais ao sul e leste, movendo-se conforme os ciclos naturais. Antes da chegada do cristianismo e da expansão do Império Russo no século XVI, que alcançou o Extremo Oriente no século XVII, as culturas indígenas da região praticavam o xamanismo, mantendo uma profunda conexão espiritual com a terra, a água e o céu. Muitas comunidades preservam elementos dessas crenças, celebrando festivais com música e danças ligadas aos ciclos naturais, bem como às atividades de pastoreio e pesca. Com a expansão do Império Russo, a cultura russa deixou uma marca duradoura na região. As cidades do Extremo Oriente adotaram elementos da arquitetura, literatura e religião ortodoxa russa, formando um mosaico cultural fascinante. Hoje, os visitantes podem explorar esse legado diversificado, que vai desde as imponentes igrejas de cúpulas douradas até as vibrantes manifestações das tradições indígenas. O Extremo Oriente Russo é um verdadeiro tapete vivo que entrelaça os fios da história, espiritualidade e formas de vida únicas dessa região cativante. As Ilhas Kurilas, um arquipélago vulcânico composto por 56 ilhas que se estendem por 1.300 quilômetros entre a península de Kamchatka e a ilha japonesa de Hokkaido, são um dos territórios mais disputados do Extremo Oriente. Esse conjunto de ilhas forma uma fronteira natural entre o Mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico. Geologicamente, as Kurilas fazem parte do Cinturão de Fogo do Pacífico, com mais de 100 vulcões, dos quais 35 permanecem ativos. Essa atividade vulcânica proporciona solos férteis e águas termais às ilhas, mas também as torna vulneráveis a terremotos e tsunamis. A soberania das Kurilas tem sido objeto de disputa entre Rússia e Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial, envolvendo tratados como o de São Francisco, em 1951. Atualmente, a Rússia administra todo o arquipélago, mas o Japão reivindica as 4 ilhas mais ao sul, conhecidas como Territórios do Norte. A população das Kurilas é majoritariamente russa, com a pesca, especialmente de salmão e caranguejo, como principal atividade econômica. O clima subártico tem limitado o desenvolvimento econômico, embora as águas ao redor sejam ricas em recursos pesqueiros e biodiversidade. A região também possui importância estratégica para a presença militar russa no Pacífico e um legado cultural significativo, já que antigamente era o lar do povo Ainu, uma etnia indígena. No extremo oriental da Rússia encontra-se Kamchatka, uma península onde a fúria vulcânica e a beleza selvagem se fundem em um espetáculo natural único. Esta região abriga alguns dos vulcões mais ativos do Círculo de Fogo do Pacífico, com destaque para o majestoso Klyuchevskaya Sopka, o vulcão ativo mais alto da Eurásia, que se eleva a 4.750 metros de altura. O vulcão Mutnovsky, famoso por suas fumarolas e poços de lama fervente, oferece uma paisagem quase lunar. O Shiveluch, com suas frequentes erupções explosivas, mantém vulcanólogos de todo o mundo em alerta, enquanto o maciço Bystrinsky encanta com seus 3 picos pontiagudos e lagos glaciares, sendo um verdadeiro paraíso para excursionistas. As praias de areia negra na costa leste, formadas pela erosão vulcânica, criam um contraste dramático com as águas do Pacífico.
O rio Avacha, serpenteando entre vales, sustenta uma rica população de salmões e serve como rota natural para expedições. Nesta terra, os Coriaque e outros povos indígenas mantêm viva a tradição do pastoreio de renas, guiando seus rebanhos através da tundra conforme as estações mudam. Durante o inverno, expedições em trenós puxados por cães ou motos de neve permitem explorar este território indomado, conectando vilarejos remotos e oferecendo aos aventureiros uma forma autêntica de vivenciar a verdadeira essência de Kamchatka. A região de Magadan, um canto remoto da Rússia, é um reino de contrastes extremos onde a natureza selvagem domina com uma força indomável. Com temperaturas que caem a níveis glaciais durante o inverno, suas vastas extensões se transformam em um deserto de gelo. Aqui, o inverno não é apenas uma estação, mas um senhorio gélido que reivindica cada canto. As temperaturas podem atingir impressionantes -50 °C, e as estradas, como a famosa Rota de Kolimá, são trilhas solitárias que serpenteiam entre montanhas brancas e vales congelados. Sua fauna é tão resistente quanto o clima. Raposas árticas, com sua pelagem densa, e os ursos polares vagam pelas costas e tundras, enquanto rebanhos de renas percorrem a região em busca de alimento, trazendo um sopro de vida a essa vasta e inóspita paisagem. No entanto, Magadan não é apenas terra de natureza indomável, é também uma região marcada por um passado sombrio. Durante a era soviética, Magadan tornou-se destino trágico para milhões de pessoas, exiladas para esse lugar remoto e submetidas a condições desumanas. Os desterrados deixaram uma marca indelével nesta terra, que se tornou um símbolo de sofrimento e resistência. Hoje, Magadan é um monumento à resiliência, um cenário de paisagens brutais que preserva histórias de tragédia e sobrevivência, destacando-se como uma das regiões mais impressionantes do planeta. A economia do leste da Rússia, uma vasta região onde a natureza revela seus tesouros em cada canto, é um pilar estratégico para o país. Suas terras abrigam uma enorme riqueza de recursos minerais, incluindo ouro, diamantes, petróleo e gás natural, posicionando a região como uma potência energética mundial. Yakutia e a Península de Kamchatka, por exemplo, possuem vastas reservas de gás natural e petróleo. Empresas russas como a Gazprom e a Rosneft lideram a extração e exportação desses recursos, especialmente para a Ásia. Além disso, os oceanos que cercam o leste da Rússia são fontes abundantes de vida marinha. A indústria pesqueira de Vladivostok e das Ilhas Kurilas abastece mercados na Ásia e Europa com salmão e caranguejo. Em seus densos bosques, a exploração florestal é conduzida com habilidade, produzindo madeira e celulose que são exportadas para o mercado chinês. Apesar das condições climáticas rigorosas, a agricultura se concentra na produção de cereais, batatas e hortaliças. A pecuária, especialmente a criação de renas, é uma atividade tradicional dos povos locais. Nos últimos anos, o turismo ganhou destaque, atraindo visitantes para as maravilhas naturais da região, como os vulcões e geysers de Kamchatka e o Lago Baikal, uma joia imaculada da Sibéria Oriental. A região de Ergaki, um canto remoto na Rússia, é um paraíso para os amantes da natureza e os aventureiros. Essa cadeia montanhosa, localizada nos Montes Sion ocidentais, é um espetáculo visual de tirar o fôlego, com seus picos íngremes, vales profundos e lagos cristalinos que formam uma paisagem de beleza quase surreal. Os bosques de coníferas que cobrem as encostas de Ergaki abrigam uma rica biodiversidade, sendo lar de inúmeras espécies de animais e plantas. Os entusiastas do trek encontram na região uma rede de trilhas que serpenteiam por cenários de sonho, passando por prados alpinos exuberantes até penhascos imponentes. Os Dentes do Dragão, formações rochosas icônicas de Ergaki, elevam-se como presas desafiando a gravidade, cercadas por florestas de coníferas e prados alpinos em flor. Este lugar inspirou histórias de povos antigos que o consideravam um refúgio sagrado, lar de espíritos da montanha e cenário de rituais ancestrais. Para quem o visita hoje, Ergaki ainda conserva essa magia inexplicável, uma força que atrai aventureiros e amantes da natureza. Esse enclave é perfeito para trekking, alpinismo e contemplação. Os lagos refletem o céu como espelhos, e os tons do pôr do sol transformam o cenário em uma pintura viva. A história de Ergaki remonta a tempos imemoriais,
quando os povos indígenas da Sibéria habitavam essas terras por séculos, deixando um legado cultural rico e fascinante. A região de Yakutia é um destino único que oferece uma experiência de contrastes, combinando uma beleza natural impressionante que varia entre vastas planícies e majestosas montanhas orientais. Localizada ao norte do extremo oriente russo, junto ao Oceano Ártico, Yakutia, também conhecida como República de Sakha, é a maior república da Rússia, com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A região é famosa por abrigar o lugar habitado mais frio do hemisfério norte, Yakutsk, sua capital e maior cidade. Situada às margens do rio Lena, Yakutsk possui uma temperatura média anual de -8 graus Celsius, com médias de inverno abaixo de -35 graus Celsius e um recorde mínimo de -64 graus Celsius. Além disso, a região é conhecida pelos pilares do Lena, formações rochosas ao longo do rio Lena. Esses pilares são uma maravilha geológica, consistindo em colunas verticais de rocha que se erguem abruptamente do solo, alcançando alturas impressionantes de até 100 metros. As colunas são compostas principalmente de calcário e mármore, esculpidas ao longo dos séculos pela erosão e pela ação do vento, criando uma paisagem surreal e única. Por essa razão, os pilares do Lena foram declarados Patrimônio da Humanidade. A gastronomia do extremo oriente russo é única e moldada por sua geografia e clima extremos. Alguns elementos típicos dessa região incluem o chá de brotos de pinheiro, uma infusão preparada com os brotos jovens colhidos na primavera, que são mergulhados em água quente para obter um sabor herbal e levemente cítrico. A estroganina, também popular no Extremo Oriente, é uma especialidade de peixe, geralmente salmão ou esturjão, congelado e cortado em finas tiras, servido cru. Os pirushi, empadas recheadas com diversos ingredientes, e os blini, panquecas russas finas e macias, que podem ser servidas com caviar, creme azedo ou geleia, também são muito apreciados na região. A okroka, uma sopa fria feita com pepinos, rabanetes, ovos cozidos, batatas e carne fria em uma base de kefir diluído, é ideal para os curtos verões. As frutas silvestres, como mirtilos e framboesas, crescem em abundância nas florestas e são consumidas frescas ou em conservas. Por fim, a carne de rena é uma importante fonte de proteína em algumas áreas do Extremo Oriente, especialmente entre as comunidades indígenas, sendo consumida em preparações como assados e ensopados. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Conte pra gente o que achou desta incrível viagem. Se inscreva, curta e compartilhe. Muito sucesso para você e até o próximo vídeo.